Bom, pessoal, vamos para mais um vídeo da nossa série sobre o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Para você que já acompanha o canal, já sabe. Todo vídeo uma ficha de fiscalização diferente em que nós apresentamos essa ficha, fazemos nossos comentários, nossos apontamentos. E aí tem muita gente da Autoridade de Trânsito que nos acompanha, tem também os instrutores, né, de trânsito que estão acompanhando para ver esse tipo de informação, tirar as dúvidas dos alunos. Tem os profissionais da área de trânsito, tem aquela pessoa que de repente cometeu essa infração, está na curiosidade, tem também aquelas pessoas que já acompanham o canal habitualmente. Todos são bem-vindos e vamos para mais uma ficha de fiscalização do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito para vocês. Essa aqui é a infração do artigo 197 do CTB. Essa é aquela que me emociona. Quando eu vejo na via pública, eu fico muito emocionado. Na minha mente costuma pensar palavras carinhosas para a pessoa que comete essa infração. Quem conhece já viu outros vídeos falando sobre essa infração, e aí sempre que eu tenho a oportunidade de falar dela eu digo, porque assim, mais do que o desrespeito à lei, é uma falta de educação, né? Aquela fila de veículos ali para fazer a manobra e vem o desenrolado, vem aquela pessoa mais inteligente que todas, que viu uma brecha que ninguém mais no mundo viu, e aí ele quer entrar na frente de todo mundo porque ele pode, ele é o desenrolado, ele é um grande condutor. Essa é aquela infração que coloca em risco a segurança, tem uma punição relativamente baixa e é muito comum. Por exemplo, esse vídeo, ele vai para o canal à noite, não sei a hora que você está assistindo, mas eu estou gravando no início da tarde. E agora há pouco eu estava numa entrevista na TV. E vindo para cá para gravar, aqui no meu ambiente de estudos e de trabalho, de gravação, eu passei por isso, né? Ou seja, o carro fez exatamente isso na minha frente. Uma senhora vinha conduzindo o carro, ela simplesmente atravessou o veículo na minha frente, vindo de uma faixa do meio ali. Eu estava na faixa da esquerda, ia entrar à esquerda, e ela na faixa do meio atravessou na minha frente. Eu tive que parar o carro, porque senão eu bato nela, né? E ela comete exatamente essa infração. Lamentavelmente não tinha nenhum agente da Autoridade de Trânsito presente no local para autuar, mas acabei de passar por isso. Então isso é muito comum. Que infração é essa aqui que eu tanto estou falando dela? É a infração por deixar de deslocar com antecedência o veículo para a faixa mais à esquerda ou à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. Eu já mostro para vocês aí, um pouquinho mais à frente, como é que essa infração ocorre. Aqui a gente tem a tipificação resumida: deixar de deslocar o veículo com antecedência para a faixa mais à esquerda quando for manobrar, tá certo? E aqui o código de enquadramento. Perceba que ele fala em faixa da esquerda ou da direita, porque no mesmo tipo infracional tem dois desdobramentos. Eu peguei o primeiro deles, né? Não foi intencionalmente, tendo em vista ter passado por isso. Inclusive, até vim na mente ver, eu vou gravar isso daqui a pouco. A senhora fez isso, eu parei o carro, olhei e disse, vou gravar isso daqui a pouco, a mulher tá fazendo na minha frente, né? Enfim, então eu peguei aí o primeiro dos desdobramentos, né, que é o 585, o 58511, né, ou o 58511, como algumas pessoas chamam, enfim. E tem o 58512, que é o da direita, né? Mas assim, a infração, o conceito dela aqui é o mesmo, viu, gente? É só o lado que a pessoa fez a manobra equivocada, tá bom? Então eu peguei o primeiro dos desdobramentos aqui, mas entendendo o primeiro, você vai naturalmente entender o segundo. Essa é uma infração de natureza média, então são 4 pontos no prontuário, e o infrator é o condutor. Aí percebam, em relação à constatação da infração, é possível sem abordagem. Ou seja, nessa situação, o agente da Autoridade de Trânsito ele pode constatar a infração sem necessariamente ter feito a abordagem do infrator, e aí nesse caso cabe ao proprietário fazer a indicação do réu infrator sob pena dele mesmo ser responsabilizado, né, como você bem sabe. E se o agente da Autoridade de Trânsito tiver feito a abordagem, ele vai lavrar o auto de infração no nome do condutor, que é o infrator, e não pode, nesse meu exemplo, transferir a pontuação. Então o condutor é quem recebe, o infrator, né, quem receberia os 4 pontos no prontuário. Aqui a penalidade prevista é a de multa, por ser uma infração de natureza média. Essa multa é de R$ 130,16. Não existe medida administrativa prevista para essa infração, e a competência é do órgão de trânsito do município, rodoviário e também do órgão de trânsito estadual. Você que nos acompanha aqui na série já sabe, né? Tá ligado nesse momento que a Lei 14.599 de 2023, inclusive no vídeo anterior sobre esse tema eu até mostrei no CTB onde é que está previsto lá
essa questão de ampliação das competências para fiscalização do trânsito nas vias urbanas sem necessidade de convênio. Então essa infração aqui, o órgão de trânsito do estado também pode fiscalizar, mesmo que não tenha convênio, porque nós tivemos justamente essa ampliação de competências. Dá uma olhada lá no canal, né? Aqui no canal você vai ver que tem vídeos falando sobre esse tema. Tanto é que o manual de fiscalização ele deve ser atualizado. Na nova versão a gente vai ter essa atualização de informação, tá bom? Pode configurar crime de trânsito? Não, isso não é crime, infelizmente, né? Não é crime de trânsito, tá certo? Aí bora lá para as hipóteses aqui, ó, de quando autuar. Quando é que se autua em razão do cometimento dessa infração? Nós temos duas hipóteses aqui. A primeira delas é a seguinte, olha: veículo que não se desloca com antecedência para a faixa mais à esquerda quando for manobrar para a esquerda. E a segunda hipótese, ó, veículo que converge à esquerda utilizando qualquer uma das faixas que não seja a mais à esquerda em local não regulamentado com a permissão. Aí lá embaixo eu mostro para vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, viu? O desenho não vai ficar lá dos melhores, mas só para você entender aqui como é que seria, né? Vamos imaginar que a gente tem mais de uma faixa de circulação no mesmo sentido, e aí tem vários veículos aqui que vão entrar à esquerda, e está correto, ele tem que se deslocar com antecedência para essa faixa, e o cara que está aqui faz isso, tá? Então esse cara aqui, ó, esse cara ele está cometendo essa infração, tá bom? Então é quando essa infração ela ocorre. Aí vem aqui, gente, olha, as hipóteses do quando não autuar. Você que acompanha os vídeos aqui na série, você já sabe, né? Esse quando não autuar é o seguinte: ou a conduta, a hipótese aí trazida não é infração, ou seja, é um fato atípico administrativamente falando, ou é infração, mas em outro tipo infracional, tá bom? Então temos faço essa distinção sempre aí, porque de repente você está assistindo, tem alguém que está assistindo pela primeira vez para entender essa diferença. Primeira hipótese aqui, ó, do quando não autuar: veículo de grande porte que não se deslocou para a faixa mais à esquerda por necessidade de mais de uma faixa para circulação, mais de uma faixa de circulação para realizar a manobra de conversão. É aquele caso, por exemplo, de um veículo maior, um caminhão, sei lá, um ônibus, e que a rua é muito estreita, a curva ou a entrada é muito fechada, e ele realmente não consegue fazer essa manobra. Onde eu morava, antes de morar aqui hoje, onde eu estou agora, quando eu ia para o trabalho, isso acontecia às vezes, né? Às vezes ia um ônibus na minha frente, transporte público normal, e tinha um trecho lá que ia fazer essa manobra, que até dá o acesso para quem de repente já tenha vindo aqui em Caruaru, lá no pátio de eventos, onde ocorre o São João de Caruaru, vai dar acesso para lá. É uma curva assim, uma entrada bem fechadinha, e aí os ônibus que vinham lá desse bairro onde eu morava, eles não conseguem fazer a manobra, então eles tinham que ir para a faixa, eles vinham já para outra faixa para poder fazer a conversão. Então nesse caso a infração não, porque realmente a estrutura da via ela não permite, ela não facilita a vida do condutor do ônibus ali. Então nesse caso nós não temos o cometimento de uma infração. Segunda hipótese aqui, olha: na existência de sinalização vertical ou inscrição no pavimento com setas indicativas de posicionamento na pista para a execução de movimentos, né, que se chama de PEM, permitindo a manobra, já mostro aí embaixo. Terceiro, manobra realizada sobre marca de canalização. Perceba, ó, nas duas primeiras hipóteses são situações em que não é infração. A primeira porque o veículo maior precisa de mais espaço, e a segunda porque tem sinalização permitindo, seja ela vertical ou inscrição no pavimento. Na terceira hipótese, ó, não é infração nesse tipo infracional, é infração lá no artigo 93. Então perceba, ele fez a manobra transitando por cima de marca de canalização, que é infração lá no artigo 193, que por sinal, transitar por cima de uma marca de canalização custa apenas R$ 880,41, a infração gravíssima vezes 3, 7 pontos no prontuário, viu? Então autua aqui, ó. Quarta hipótese, veículo que não se desloca com antecedência para entrar ou sair de área lindeira, perceba que é infração, mas lá no artigo 216. E quinta hipótese, ó, veículo que deixar de se deslocar com antecedência para a faixa mais à direita, quando for manobrar para a direita, utilizar um enquadramento específico. É o mesmo artigo 197, só que naquele outro enquadramento que eu disse a vocês lá no início, né, que apesar do mesmo tipo infracional, mas nós tínhamos dois
dispositivos L2 de dobramentos para esse enquadramento. Então aí é só uma questão de formalidade, mas a infração tipo fracional acaba sendo o mesmo dispositivo, tá certo? Só para mostrar aqui, ó, aquilo que eu tinha falado para vocês, o PEN, como ele é chamado aqui na sinalização, essa informação complementar, são setas indicativas de posicionamento na pista para execução de movimentos. Não sei se você já viu essas setas aí, que enquanto você é pedestre, né, que você vai na via, você até acha estranho. Ah, o desenho está desproporcional. Está desproporcional para quem está a pé em cima dele, né, mas para quem está no veículo vendo num plano horizontal ali, a seta está muito bem desenhada. Então, tá aí os exemplos, né? Quando você tem esse tipo de sinalização, por exemplo, permitindo a manobra, tá tranquilo. Deixa eu trazer para vocês aqui algumas definições e procedimentos importantes aqui para fins de constatação dessa infração, que é a seguinte, olha. Primeiro, faixa de trânsito, qualquer uma das áreas longitudinais em que a pista pode ser subdividida, sinalizada ou não por marcas viárias longitudinais que tem uma largura suficiente para permitir a circulação de veículos automotores. Segundo, a definição do que é manobra, movimento executado pelo condutor para alterar a posição em que o veículo está no momento em relação à via. Um conceito importante aí. Aí tem aqui também o conceito de setas, né, indicativas, né, a definição, que eu acabei de mostrar para vocês, setas indicativas de posicionamento na pista para execução de movimentos, o PEN, indica que a faixa de trânsito, indica em que faixa de trânsito o veículo deve se posicionar para efetuar o movimento desejado de forma adequada e sem conflitos com o movimento dos demais veículos. Aí aqui o quarto, né, nós temos o artigo 38 do CTB, que é o que traz essa regra de circulação, né, de se deslocar com antecedência, e é justamente o de respeito a essa regra de circulação do artigo 38, que está no capítulo 3 do CTB, que trata das normas gerais de circulação e conduta no trânsito, que acaba caracterizando a infração do artigo 197. Ó. O artigo 38 estabelece o seguinte: antes de entrar à direita ou à esquerda em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá. Perceba que há uma obrigação, por isso que o desrespeito é infração. Aí está aqui no inciso 2, ó. Ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível do seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver. Caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, quando se tratando de uma pista de um só sentido, né? E aqui nós temos os exemplos, né, que devem constar no campo de observações do auto de infração. Você que nos acompanha já sabe, né, temos um posicionamento aí, assim como alguns profissionais da área, de que deveria existir o máximo de informações possível, o máximo de detalhamento possível da conduta no campo de observações do auto de infração. Só que nessa versão atual do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, isso não ocorre, né? Ou seja, nós não temos uma obrigatoriedade do detalhamento das condutas, salvo se a própria ficha de fiscalização trouxer expressamente a necessidade de detalhamento dessa conduta, né? Como por exemplo, a infração lá do artigo 69 do CTB, dirigir sem os cuidados indispensáveis de segurança. Tudo bem, que cuidados? Então a gente precisa descrever. Nos demais casos não há obrigatoriedade. E aí a gente tem aquele entendimento de que deveria sim, sendo o auto de infração a peça informativa que dá início ao processo administrativo, ele deveria ter o máximo de detalhamentos possíveis, justamente para você dar solidez ao ato administrativo que está sendo produzido, conferindo segurança jurídica ao particular que tem o direito de contestar a autuação, mas não é o que consta no manual. Se o agente não colocar, não tem a obrigatoriedade legal, não seria um fator determinante para o arquivamento, como era o caso em outras versões do manual, tá bom? Vamos lá para 3 exemplos aqui de informações que devem constar, ou que podem constar, melhor dizendo, no campo de observações de auto-infração. Olha, o veículo não utilizou a faixa mais à esquerda para convergir à esquerda. Né? Segundo, o veículo convergiu à esquerda utilizando-se da faixa mais à direita. Terceiro, o veículo mudou de faixa da direita para a esquerda sem antecedência, forçando passagem entre fila de veículos para convergir à esquerda. Hipótese esta que também caracteriza essa infração, tá certo? Essa foi a ficha de fiscalização da infração do artigo 97 do CTB, né, que aí nessa ficha explica as duas condutas, né, entrando à direita ou entrando à esquerda. E se você quiser ter acesso a essa ficha, a todas as outras fichas do Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito, sem precisar baixar nada, sem precisar instalar nada, saladetrânsito.com/mbft, 100% gratuito, tá certo? Se você quiser também, você pode baixar o Manual Brasileiro de Fiscalização do Trânsito completo para o seu celular. Tem lá para você no saladetrânsito.com/mbft, o link está na descrição desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, concorda com algo, discorda de algo, fique à vontade, deixa aí nos comentários
que a gente vai discutindo, debatendo e aprendendo todo mundo junto, beleza? Eu agradeço muitíssimo a você que me acompanhou até aqui, um grande abraço e até a próxima.